Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Theo de Datas e, como é de costume, segunda-feira de manhã, vamos continuar estudando os Salmos aqui na playlist sobre os Salmos do canal. O nosso Salmo de hoje é o Salmo 32 e o título que eu dei para esse estudo é De Pecador a Mestre. Esse é um salmo muito significativo. É difícil falar isso, né? Todos os salmos são muito significativos, são muito especiais, mas esse salmo em particular tem um aspecto existencial muito profundo. Não que os outros também não tenham, né? Eu tenho ficado realmente muito é, maravilhado, talvez seja a palavra. Eu tenho ficado bastante tocado com esse estudo dos Salmos. Eu espero que com você não esteja sendo diferente e vou lembrar você também de compartilhar esse vídeo, compartilhar essa playlist com seus conhecidos, com seus amigos em Cristo. A gente tem bastante conteúdo teológico, bastante conteúdo apologético aqui no canal, mas essa playlist, apesar de ter, claro, um aspecto de instrução, de eu procurar alguma erudição aqui nos vídeos, ela tem especialmente um aspecto devocional, um aspecto espiritual, porque é disso que os salmos vão nos falar. Então, compartilhe essa playlist com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Muitas pessoas têm sido abençoadas, têm dado esse retorno aqui no canal, isso me deixa muito feliz. Toda a glória seja dada ao nome de Deus. Mas então, eu peço que você compartilhe. Já passamos aí 1 minuto e 30 de introdução, vamos para a exposição do Salmo 32 e com isso eu já estou compartilhando a tela aqui e nós podemos começar. Então, como eu mencionei, o título desse salmo é De Pecador a Mestre. O título desse salmo, não, desculpa, o título que eu dei para este estudo, claro. E vamos com o texto, né? Começa com aquele título que é inspirado, Masquil de Davi. Depois nós vamos ver a importância dessa expressão masquil aqui no texto. E aí também nós vamos ter aqui, né, aqueles subtítulos que eu coloco, eles vão estar entre colchetes, tá? 1. A declaração da bem-aventurança. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. 2. Os efeitos nocivos do pecado. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A confissão, o perdão e a confiança. Item 3 aqui do nosso estudo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Essa expressãozinha selar, você deve saber que é uma pausa para a meditação. Eu tenho procurado na leitura aqui tentar dar essa pausa, né? Talvez isso possa truncar um pouco, mas enfim, estou procurando ao menos transmitir algo do sentido original do texto, né? 4. Encerramento, o ponto culminante, vamos dizer assim, desse salmo, de pecador a mestre. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Note que aqui Davi faz uma transição, ele não está mais falando, se dirigindo ao Senhor, ele passa a se dirigir ao seu interlocutor humano. E vamos retomar isso, claro, no momento certo do estudo. Vou ler de novo então. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Muito bem, amém. Então, esse aqui é mais um salmo penitencial, tá? O que é esse salmo penitencial? O que são os salmos penitenciais? São esses salmos que têm, além daquele sentido de lamento, né, eles traduzem um profundo sentimento de contrição, um profundo sentimento de quebrantamento, não necessariamente, mas normalmente, por conta de uma situação de pecado
que foi confessada. Então, esse salmo não é exatamente um salmo em que Davi ou qualquer outro autor esteja confessando o seu pecado, mas é um salmo que expressa o sentimento do homem, né, o processo do homem de confissão do pecado e, mais do que isso, de quebrantamento na presença de Deus. Essa que é a verdadeira atitude espiritual, o quebrantamento. A partir da compreensão de algumas passagens bíblicas-chave, como os Salmos, como 2 Coríntios 12, como 1 Pedro 4, enfim, eu entendo que a verdadeira atitude espiritual e o pressuposto para a experiência da manifestação do Espírito de Deus é o quebrantamento do ser humano. E o contexto deste salmo aqui, os estudiosos apontam, né, é aquela situação do adultério e do homicídio que Davi praticou, né, do adultério com Batseba, do homicídio do seu marido Urias. Aí tem aquela situação dela ficar grávida, e aí depois esse filho vai ser inclusive perdido, né? Mas Davi é confrontado, antes da criança morrer, Davi é confrontado por Natã, e aí ele se arrepende. O pecado e os dois pecados, né, ou essa situação de pecado, o adultério e o homicídio, estão em 2 Samuel 11, e o arrependimento de Davi está em 2 Samuel 12. E aí, então, este salmo, ele é um salmo que teria sido escrito na sequência com o Salmo 51, né? Provavelmente o Salmo 32 antes, o 51 depois, enfim, mas esses dois salmos escritos neste mesmo contexto, ou tendo em vista este mesmo contexto, podem ter sido escritos depois também, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? E aí aqui então é que nós vamos ter uma reflexão muito importante que diz respeito não apenas a este salmo, mas ao livro dos Salmos como um todo. Os salmos ilustram o drama da existência humana, tanto individualmente, né, pensando em Davi ou em algum outro autor do salmo, como na história de Israel. No vídeo de introdução aos Salmos, e aqui todos os vídeos importantes, né, como do Salmo 6, do Salmo 25, vídeo de introdução a essa playlist, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, e qualquer outro tema também que eu vier a mencionar ao longo do estudo, mas nesse vídeo da introdução ao estudo dos Salmos, nós vimos como os Salmos ele contém uma história em miniatura de Israel, né? Nos seus diferentes livros, você vai tendo aquela progressão da história de Israel, esse drama da existência humana ilustrado na história de Israel. E como Cristo é a resposta para este drama. Este é o argumento central do Tom Wright nesse livro, Os Salmos. Muito interessante porque eu comecei essa playlist sobre os Salmos, nem tinha esse livro ainda, né? Mas muitos insights que eu fui tendo no estudo, e como eu mencionei, eu realmente tenho ficado muito impactado, tenho sido pessoalmente muito edificado com o estudo dos Salmos. Eu fui percebendo muitas coisas nesse livro do Tom Wright, que eu comprei recentemente e devorei aí nas férias que eu tirei em setembro, né? Eu recomendo grandemente se você quiser ter essa visão mais panorâmica do livro dos Salmos, não apenas numa perspectiva de erudição, mas especialmente como o estudo desse livro pode ser realmente muito edificante para você, tá? E nós temos a peculiaridade muito especial deste salmo em particular, porque ele realmente trata disso, trata das mazelas, né, da existência humana, trata dos dilemas da existência humana, desse dilema existencial que o ser humano vive, né? Pecador, esse conflito com o pecado, mesmo um cristão redimido, um pecador redimido que tem em si o Espírito Santo, mas que ainda tem a sua carne afetada pelo pecado. Então este é um salmo muito instrutivo. Por isso é que inclusive ele tem esse título de Masquil de Davi. Masquil significa literalmente instrutivo. Significa que ele é um salmo didático, ou seja, aquilo que Davi aprendeu na sua própria vida, ele está se dispondo a nos ensinar. Então nós temos aqui um salmo didático para os teodidatas. É muito interessante, então vamos ver o que Davi tem a nos ensinar agora, perpassando, né, repassando as porções deste salmo. Primeiro, nós temos a declaração da bem-aventurança nos versos 1 e 2, quer dizer, Davi vai começar com algo positivo antes de passar pela experiência negativa que ele teve, né? Bem-aventurado o homem
que confessa suas transgressões, que tem os seus pecados perdoados, estou parafraseando, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa as suas transgressões. Nessa expressão bem-aventurado, nós temos uma conexão com o Salmo 1. É a primeira vez que ocorre essa expressão no Salmo, a introdução ao livro dos Salmos, né? com aquela espécie de prefácio do livro dos Salmos. E aqui é a segunda vez em que vai acontecer essa expressão. Agora veja que interessante. Aquele homem que é bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda com os escarnecedores, fazendo essa conexão com o Salmo 32, é um homem que, de certa maneira, já experimentou as mazelas do pecado. Né? Não necessariamente ele tenha sido aí um escarnecedor, né? Mas ele já experimentou as mazelas do pecado. Por isso que ele não se mistura com aquele tipo de gente. E por isso que ele pode experimentar, depois do arrependimento, depois da contrição, a verdadeira felicidade que vem da parte de Deus. E nós temos também uma conexão evidente com as bem-aventuranças do início do Sermão do Monte, Mateus 5, 3 a 11. E aí aqui o interessante é nós lembrarmos que começa o Senhor Jesus com a bem-aventurança do quebrantamento, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí essa humildade, essa pobreza de espírito, ela está diretamente ligada com essa contrição e com esse arrependimento que nós vemos aqui no Salmo 32. Mas esses dois primeiros versos, esses versos introdutórios, são citados por Paulo em Romanos 4, 7 a 8. 4, 7 e 8. E existe um vídeo sobre Romanos 4 aqui no canal, eu também vou deixar na descrição aqui deste vídeo. E ali Paulo está trabalhando, né? Se eu não me engano, o título que eu dei para o vídeo de Romanos 4 é Abraão, exemplo e pai da fé. Paulo está trabalhando exatamente a justificação pela fé, por isso que é feliz aquele homem a quem Deus não imputa os pecados. Porque se dependesse das nossas obras, da nossa condição natural, nós seríamos condenados. Mas Cristo morreu por nós para que nós possamos experimentar verdadeiro arrependimento, verdadeiro quebrantamento e, mais do que isso, estarmos de pé diante do Pai, não tendo os nossos pecados atribuídos a nós mesmos, mas, é claro, por meio desse princípio de quebrantamento espiritual, por meio dessa vida de quebrantamento espiritual, experimentarmos o verdadeiro poder de Deus, experimentarmos a santificação nesse relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. E aí, depois de tratar da bem-aventurança, Davi vai fazer o contraste. Lembre do aspecto do paralelismo, né, da característica do paralelismo da literatura sapiencial e dos salmos em particular. Agora Davi introduz um contraste. Ele apresenta os efeitos nocivos do pecado nos versos 3 e 4. Será que a gente tem um quiasmo aqui? Eu acho que sim, hein? Agora que eu me dei conta que deve ter um quiasmo do verso 1 até o verso 5, 6 ali. Bom, podia ter explorado isso antes, mas só tive esse insight agora. O que acontece, né? Como que a gente vê os efeitos nocivos do pecado em Davi e especialmente como que Davi trabalha isso aqui neste salmo? O que a gente percebe é que provavelmente Davi somatizou a agonia existencial que ele teve em razão do adultério e do homicídio no caso de Batseba e Urias. Quer dizer, aquela situação, né? Aquele sentimento que Davi teve, vamos lembrar que num primeiro momento ele quis fazer de conta que nada aconteceu, né? Cometeu o adultério, tentou encobrir o pecado dele chamando Urias de volta. Urias foi muito mais justo que Davi, porque ele não se deitou com a sua mulher enquanto os demais homens estavam lá no fronte de batalha, né? Ele tentou encobrir o pecado, aí ele colocou Urias naquela situação em que ele iria ficar sozinho na frente da batalha. Ele foi morto e Davi quis fazer de conta que nada tinha acontecido. Provavelmente aquele homem, por ser um homem segundo o coração de Deus, e ser um homem segundo o coração de Deus não significa que não está sujeito ao pecado. Significa que vai agir com o seu próprio coração de acordo com a vontade de Deus, quando confrontado com o pecado também. Eu acho que tem outras questões envolvidas em ser um homem segundo o coração de Deus, mas este não é o momento de nós trabalharmos isso. Então Davi tentou varrer aquela situação para baixo do tapete, obviamente não conseguiu. A consequência é que ele somatizou, quer dizer, começou a sentir no seu corpo os efeitos daquela ansiedade existencial, daquela agonia existencial.
E isso pode muito bem acontecer conosco quando sabemos que estamos em pecado, nem que seja lá, né, no íntimo do coração. Davi sabia, claro, mas ele precisou ser confrontado por Natã para se arrepender, né? E aí então, o que nós percebemos quando nós confrontamos essa situação, né, quando nós comparamos essa situação com o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro perdão que vem por meio da cruz de Cristo, é que nós vamos ter essa conclusão a qual eu cheguei aqui. Inclusive compartilhei também ela agora de manhã no Instagram como uma reflexão. Se você não me segue no Instagram, também vou deixar o meu perfil do Instagram aqui na descrição do vídeo. Mas a partir dessa compreensão de que Davi está somatizando uma agonia existencial, nós temos a reflexão de que a cruz de Cristo não trata de algo abstrato, meramente teológico ou doutrinário. Nem mesmo diz respeito somente a uma questão de imputação de justiça. Antes, a cruz é a única resposta divina à agonia existencial do ser humano. Veja que é importante, sim, a imputação de justiça. Paulo trabalha isso em Romanos 4. Mas a cruz ela não é apenas uma questão de imputação de justiça. A cruz ela não é apenas uma questão de justificação forense, né? Um ato que nos declara justos. A cruz é uma questão de relacionamento com Deus. Para aos pés da cruz, para vivenciando a cruz de Cristo, para crucificados juntamente com Cristo, como Paulo diz em Gálatas 2:20, nós encontrarmos a resposta divina para a nossa agonia, para a nossa ansiedade existencial. A confissão, o perdão e a confiança. Então, como a gente viu, após ser confrontado por Natã, Davi confessou o seu pecado, isso nós temos em 2 Samuel 12. E aí, então, aqui nós somos levados a refletir de novo, né? Pensando a partir da cruz de Cristo, olhando a partir do Salmo 32 para a cruz de Cristo, como nos propõe o Tom Wright, como eu tenho proposto aqui nessa playlist, nós temos o sofrimento, o perdão e a paz. E mesmo que nós não estejamos sofrendo ou em agonia pelo nosso pecado, ao nos identificarmos com Cristo na sua cruz, nós passamos do sofrimento para a paz. E mesmo que estejamos muito atribulados externamente, vamos encontrar a paz interior. Eu acho que essa é a mensagem principal no aspecto existencial. Claro que a cruz tem o seu valor inafastável do ponto de vista teológico, ela tem esse valor da justificação do ser humano. A gente precisa compreender, vivenciar também a ressurreição de Cristo para que tudo isso faça sentido, mas do ponto de vista existencial, essa é a grande mensagem da cruz. E aí nós vemos que Davi vai da angústia existencial à total confiança. E nós também podemos passar da angústia existencial quando nos colocamos aos pés da cruz, quando clamamos, choramos, nos derramamos na presença de Deus, assim como Davi faz neste salmo e em tantos outros, nós podemos passar, da angústia existencial à total confiança. Ou mesmo em meio à situação de angústia, de pressão, de aflição, nós podemos experimentar a total confiança em Deus, por meio da cruz de Cristo. Essa é a grande lição que esse salmo vai nos dar. E aí Davi trabalha aqui temas que são recorrentes nos salmos também, né? O Senhor como a sua confiança, o Senhor como a sua fortaleza. E aí nós não podemos deixar de lembrar da conexão do Salmo 22 com o Salmo 23, naquela sequência maravilhosa do Salmo 22 até o Salmo 25. E aí... eu voltei em vez de avançar. Termina esse salmo, o ponto culminante desse salmo são os versos 8 a 11, e eu coloquei como subtítulo de pecador a mestre. Reabilitado, Davi é colocado por Deus numa condição de mestre. Ele se apresenta, né, nessa condição de mestre, ele se propõe a ensinar algo, por isso que ele muda, né? Ele deixa de estar falando para Deus e passa a falar para um interlocutor terreno. E aqui nós podemos fazer uma aplicação disso a cada um de nós, pecadores redimidos. Nós vamos ser habilitados não só pela nossa experiência de pecador redimido, mas pelo que experimentamos da cruz de Cristo e pela nossa experiência desse relacionamento com Deus e pela nossa instrução na palavra de Deus, nós vamos ser habilitados, sim, por Deus a transmitir algo em termos de ensino para outros. Lembrando que
nós mesmos não somos os mestres, né? Todos são didatas de Deus, todos são teodidatas, todos aqueles que são redimidos pelo Espírito Santo. Nós apenas podemos funcionar com o auxílio de Deus, ou melhor, com a direção de Deus, nós podemos funcionar como facilitadores. Né? Aquilo que o Espírito Santo faz em nós vai nos capacitar para auxiliar os demais, né? Ou auxiliar a quem Deus quer que auxiliemos nesse processo de conhecimento da parte do próprio Deus. Davi também exorta os pecadores, né, a abandonarem a obstinação, não serem como mulas. Né? Eu até brinco, mas essa é uma brincadeira que eu faço num outro contexto. Né? Talvez tenha alguma aplicação aqui. Eu brinco com o princípio de Balaão. Né? Deus usou até uma mula para falar com aquele profeta, né? Se Deus pode usar até uma mula, eu digo que tem muito cristão que diz, então vamos nós tudo ser jumento. Né? Não é bem isso, né? Mas teria alguma aplicação aqui. Então não sejamos obstinados. Provavelmente Davi está expressando um pouco daquele sentimento que ele teve, né? Da angústia que ele teve resistindo, lutando contra o seu próprio pecado antes de confessar, né? Lutando internamente. E aqui no verso 10, assim, como que só num vislumbre nós temos aquela dicotomia sempre presente nos Salmos, né? Que é uma dicotomia que tem inclusive um aspecto escatológico. Esse aspecto escatológico não é trabalhado aqui neste Salmo, mas aquela dicotomia, aquela diferença entre o justo e o ímpio. E aqui é claro que essa diferença, né, essa dicotomia, essa contraposição, ela é vista na perspectiva da importância de você confessar os seus pecados e os abandonar e viver nesse relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. E aí, com toda essa instrução, passando por essa dicotomia, que também é instrutiva, que também é didática, Davi encerra esse salmo com o louvor coletivo dos regenerados. E aí, com isso, nós encerramos esse nosso estudo, essa nossa meditação. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou gravando com recursos tecnológicos novos. Eu acho que ele já ficou bem melhor assim. O meu único problema é que o meu microfone de lapela não se ajustou ao meu computador novo. Eu estou usando o microfone da webcam, então talvez isso tenha algum reflexo no áudio do vídeo, mas eu já providenciei um microfone novo. Tá? Eu espero que você tenha gostado do formato novo, enfim, né, da tecnologia, tenha ficado mais agradável de assistir o vídeo assim. Eu fui experimentando muitas coisas, né? Na última aula do curso de grego eu tive problemas com o sinal, mas eu descobri que o problema, eu estava gravando via internet, né, fazendo uma transmissão ao vivo, usando o StreamYard. Eu descobri que o problema foi aqui em Curitiba mesmo, o sinal falhou bastante, né, na cidade. A internet estava oscilando, muita gente teve problema com a internet na quinta-feira à noite. Mas aqui o vídeo gravado previamente, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que não só gostado do formato, né, dos recursos tecnológicos aí aplicados para o nosso benefício, mas que você tenha gostado do conteúdo, que ele possa ter sido tanto instrutivo quanto edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, né, como eu sempre faço encerrando aqui, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo, como eu pedi no começo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de deixar o seu comentário. Isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.